Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar testes utilizando o Google Formulários. Então, essa é uma forma bem simples de você aplicar avaliações para os seus alunos e ao final dessa avaliação, assim que o aluno termina de responder esse formulário, o próprio formulário já vai corrigir esse teste e vai gerar uma pontuação para esse aluno, tá? Então, vocês vão ver que é de uma forma bem simples. Eu vou acessar meus formulários Google através da minha conta do Gmail, seleciono, aqui para mim só aparece um formulário porque para essa conta eu só tenho um formulário, tá? Mas se você tiver vários formulários, eles vão ser todos mostrados aqui e é só você clicar no formulário que você deseja. Isso se você for aproveitar um formulário que você já tem. Caso você queira criar um formulário novo, você vem aqui em branco, tá? Para criar um formulário do zero. Se você não sabe como utilizar o formulário Google, não sabe criar formulários utilizando o formulário Google, eu vou deixar nos comentários desse vídeo o link para um vídeo que eu criei de como criar formulários Google e também tem um outro vídeo que mostra como que a gente acessa as respostas depois que esse formulário foi preenchido, tá? Eu vou deixar aí os links desses dois vídeos nos comentários desse vídeo aqui, tá bom? Então, como que eu faço para criar um teste? Eu já tenho um formulário aqui que eu criei, eu vou aproveitar esse formulário, só que ao responder esse formulário, ele não gera a pontuação, tá? Por exemplo, se esse formulário fosse uma avaliação para um aluno, para uma turma de alunos, ao final eu teria que vir aqui manualmente, acessar as respostas e corrigir, fazendo essas anotações das respostas certas ou erradas em um outro documento para depois informar a nota para esse aluno, tá? Quando eu crio um teste utilizando o formulário Google, assim que o aluno termina de responder o formulário e envia para mim, o próprio formulário, se eu tiver inserido o valor das respostas, ele já vai corrigir, ele já vai verificar quais as respostas o aluno respondeu de forma correta e também já gera essa pontuação para mim, tá? Como que eu faço? Com o meu formulário já criado, eu venho aqui nesse botão de configurações e venho na guia testes, tá? Criar teste. Vejam que essa opção está desabilitada, eu vou habilitá-la, tá? Então, criar teste, atribua pontuações a questões e permita a correção automática. Então, ao invés de ter que dispor de um tempo para corrigir as respostas do formulário do seu aluno, essa avaliação que você aplicou para o seu aluno, o formulário vai fazer essa correção automática para você e você consegue utilizar esse tempo para planejar uma nova aula, para dar um feedback para os seus alunos. Você pode verificar qual a pergunta esses alunos tiveram mais dificuldade e fazer uma revisão com eles. Então, a otimização da correção das respostas do formulário faz com que o professor possa utilizar esse tempo para dar mais atenção para o seu aluno, tá? Habilitei essa opção do criar teste, ele vai habilitar para mim essas outras opções. Então, opções de teste, liberar nota. Você tem a opção de liberar a nota imediatamente após o envio. Então, o aluno terminou de responder o formulário, clicou no botão enviar, automaticamente ele recebe a quantidade de perguntas que ele acertou ou que ele errou, tá? Ele já tem um feedback automático dessa avaliação. Ou, posteriormente, depois da revisão manual. Um exemplo que eu presenciei várias vezes o ano passado foi de uma professora que ela aplicava a mesma avaliação para duas turmas diferentes. Então, ela ia aplicar uma avaliação para o sexto ano. Ela aplicava primeiro para o sexto A, depois para o sexto B, utilizando o mesmo formulário, que isso é super comum, né? Essa reutilização de material não é algo que vem agora com o uso das tecnologias. Desde quando eu era criança, né, que também não faz tanto tempo assim, os professores, mesmo quando eles utilizavam a avaliação em papel, o professor utilizava a mesma avaliação para duas turmas diferentes, né? Então, ele dava aula de manhã para um segundo ano e à tarde para uma turma de segundo ano, ele poderia utilizar a mesma avaliação,
né? Com o uso das tecnologias, logicamente que isso facilita bastante. Então, ano passado eu presenciei várias vezes uma professora que utilizava a mesma avaliação para 2 turmas diferentes, e para que os alunos da outra turma não tivessem acesso às respostas, né? Apesar de que ela saía de uma sala e já entrava na outra, porque eram aulas sequenciais, né? Ela dava aula no sexto A, por exemplo, e em seguida já era aula do sexto B. Mas como os alunos têm celular, enfim, o aluno sempre dá um jeito de conseguir passar a resposta para o colega. Então, para dificultar um pouco, o que ela fazia? Ela marcava essa opção, que a nota só era liberada para o aluno posteriormente, depois da revisão manual. Então, depois que ela já tinha aplicado para as 2 turmas, que ela passava, que ela informava essa nota manualmente, tá? Então, se você vai utilizar o mesmo formulário para várias turmas, o interessante é que você não libere essa nota imediatamente, porque o aluno consegue ver quais alternativas ele errou e já passa isso para outro aluno, e aí ele já sabe que aquela resposta não é uma das que não é correta. As pessoas que responderem podem ver. Elas podem ver as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores. Se eu marco imediatamente após o envio, mas desmarco essas 2 opções aqui das perguntas erradas e respostas corretas, mas deixo marcado o valor, o aluno só recebe a nota. Por exemplo, ele tirou 8 de 10, mas ele não consegue ver quais foram as perguntas erradas e nem quais foram as respostas corretas, tá? Ele só sabe o valor, tá? E aí depois você pode informar para o aluno individualmente quais foram as respostas. Aproveitar esse tempo que você utilizaria para corrigir manualmente, chamar aluno por aluno, mostrar para ele qual as perguntas que ele errou e discutir com ele qual seria a resposta correta, tá? Ou você também não quer que ele veja o valor, ele também não vai receber o valor, tá? Então aqui, ó, sempre tem esse símbolo da interrogação para que você entenda melhor caso você esqueça para que serve essa opção. Então, perguntas erradas, identificar as perguntas respondidas incorretamente. Resposta correta, mostrar a resposta correta para cada pergunta depois de liberar as notas. E os valores, mostrar o total de pedidos e os pontos recebidos em cada questão, tá? Então, é bem simples. Você marca as opções aqui que você acha que é mais adequado para a sua situação, para o seu contexto, clique em salvar. E agora, o meu teste já está pronto? É só eu compartilhar com o meu aluno, ele vai responder e vai receber o resultado? Não, porque o que a gente fez até agora? A gente só habilitou a opção de teste. Eu habilitei essa opção de teste, vi quais são as opções que mais se adequam ao meu contexto para a aplicação desse teste e salvei. O que a gente precisa fazer agora? Atribuir valores para essas questões, tá? Então, o que eu faço? Venho aqui na minha primeira pergunta e clico em algum lugar dessa pergunta, tá? Quando a gente clica, vejam que aqui, ó, quando essa pergunta está selecionada, tem uma barrinha azul aqui no meu canto esquerdo, tá? E vejam que agora apareceu pra gente, foi mostrado pra gente uma nova opção, que é a chave de resposta, respostas corretas e pontos. O que eu faço? Eu preciso clicar aqui em chave de resposta e ele habilita aqui para mim, ó, edite o feedback e os pontos. Quanto que essa pergunta vai valer? Tá? Eu quero que essa pergunta valha 2 pontos, então eu venho aqui no lado direito e coloco a pontuação que eu quero. Adicionar feedback da resposta. Como essa é uma resposta aberta, você precisa pensar como que você vai fazer nessa questão dos pontos, tá? Normalmente, quando a gente vai trabalhar com testes, o interessante é que você não trabalhe com perguntas abertas, tá? Mas você pode, mesmo assim, dar uma pontuação para uma pergunta onde o aluno, a gente não tem noção do que esse aluno vai responder, tá bom? Posso dar um feedback. Você não precisa necessariamente escrever a resposta para essa pergunta é.
você pode colocar um texto que faça com que o aluno reflita sobre a resposta que ele deu para essa pergunta e que ele, através dessa reflexão, ele consiga entender se ele respondeu de forma correta ou não, tá? Aqui eu não vou escrever nada, tudo bem? Coloquei a pontuação, escrevi um feedback e editar pergunta. Então, ele volta para a minha pergunta, tá? E vejam que aqui em cima eu esqueci de chamar a atenção para esse campo aqui anteriormente. Mas assim que eu habilito a minha opção para teste, esse campo ele fica com um total de ponto zero. Conforme eu vou editando as minhas perguntas, atribuindo valores para elas, ele vai somando aqui. Então preciso que essa avaliação possibilite ao aluno que ele tenha nota máxima 10. Então eu consigo ir verificando aqui se a soma de todas as minhas perguntas vai ser 10, tá? Vou aqui para a próxima pergunta. Ó. Você utiliza tecnologia em sala de aula? Essa é uma pergunta de múltipla escolha. Então, eu venho aqui em chave de resposta e eu vou marcar qual é a opção correta. Nesse caso aqui, apesar de ser uma pergunta de múltipla escolha, também acaba que eu tenho duas respostas que são corretas, tá? Então, tanto se a pessoa responder sim ou não, ela vai ser uma resposta correta. Então, eu posso marcar mais do que uma opção como correta? Posso, tá? Então, eu clico nas respostas que eu acho que são, que eu acho não, que são as corretas, posso dar um feedback para o meu aluno, tá? E coloco aqui a quantidade de pontos, 2. Editar pergunta, volto para a edição da pergunta. Tenho mais uma pergunta aqui, tá? Selecione quais tecnologias você já utilizou. Aqui é em sala de aula, tá? Essa daqui também é uma pergunta que, no meu caso, todas as alternativas são corretas, tá? Mas, por exemplo, para editar eu venho aqui em chave de resposta. Eu quero só tablet, computador e lousa interativa, tá? Quero só essas 3 respostas como corretas, tá? Então, vejam que eu não marquei essas duas, caso a pessoa marque alguma dessas duas, a resposta está errada. Vou atribuir o valor aqui, eu já tenho 4 até agora, eu vou marcar como 6 para eu ter um total de 10, ó, então já vai alterando ali para mim. Posso colocar um feedback das respostas incorretas e das respostas corretas. Não sei se vocês repararam, mas na pergunta anterior, onde eu marquei as duas respostas como corretas, ele não traz esses 2 campos para mim. Então, quando em uma pergunta eu tenho alternativas corretas e alternativas incorretas, eu posso responder por que as incorretas são incorretas e dar o feedback do porquê as respostas corretas são corretas. Eu posso também adicionar um vídeo, tá? Por exemplo, na resposta incorreta, lembre-se que no vídeo tal era dito que não podemos fazer dessa forma. Então, eu posso colocar o vídeo aqui para que o aluno assista e relembre por que essas alternativas que ele escolheu são incorretas. Para as respostas corretas, a mesma coisa. Tenho aqui o link, que eu posso colocar um link de um site ou de um arquivo que eu queira que esse aluno tenha acesso para refletir sobre as respostas dele, tá? Então, se eu não vou ter tempo para ter um feedback com o meu aluno ali pessoalmente, eu posso criar esse feedback dentro do próprio formulário, tá bom? Agora sim eu terminei de configurar o meu teste, porque eu já habilitei o meu teste, já vi quais são as opções mais adequadas para o contexto de aplicação do meu teste e já marquei em todas as perguntas quais são as respostas corretas e as respostas incorretas. Então, a partir de agora, toda vez que alguém responder esse formulário, ao final ele já vai receber quais perguntas foram as corretas, quais foram as incorretas, vai receber um feedback sobre isso e já vai ter acesso à pontuação total desse formulário, tá? Então, vocês viram que é uma forma bem simples e bem prática de aplicar uma avaliação e não ter que depois corrigir manualmente essa avaliação. Isso não quer dizer que nunca mais você vá aplicar avaliações onde você precise corrigir isso manualmente, tá? Você precisa avaliar qual é o contexto da sua avaliação para ver se realmente se realmente é adequado você aplicar a avaliação dessa forma,
tá? Através de teste com correção automática pelo formulário Google, tudo bem? Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode colocar nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Obrigada!